tanto do governo Lula quanto da oposição na eleição para comandar a Câmara no início do ano. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje um projeto que autoriza o governo a retaliar países ou blocos que imponham barreiras comerciais a produtos brasileiros. A proposta, que tem apoio do governo federal e da bancada do agronegócio, é uma tentativa de responder às medidas da União Europeia contra a agropecuária brasileira e a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar produtos estrangeiros. A Receita Federal começou a receber hoje a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda à Pessoa Física 2025, ano base 2024. O formato começou 13 dias após o início do prazo de envio pelo método tradicional, isso em 18 de março. A demora na abertura do prazo está relacionada com a greve dos auditores fiscais da Receita. Na declaração pré-preenchida, que estamos falando aqui, o contribuinte tem informações de rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais carregadas automaticamente, sem a necessidade de digitação. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a suspensão dos repasses de emendas parlamentares para instituições de ensino superior em 8 estados. A decisão afeta universidades no Acre, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Sergipe. Segundo Dino, a determinação é necessária, porque as faculdades estaduais não cumpriram a determinação do STF para tornar mais transparente a destinação das emendas. Vamos saber o que os nossos repórteres acompanharam hoje, começando por Luiz Silva. O programa da Prefeitura do Rio oferece descontos para quitar dívidas com impostos e multas. Agora, Júlia Cabreiro. Operação Verão tem mais de 3.000 objetos apreendidos em praias do Rio e diversas infrações registradas. E agora ele, que tem 2 reportagens emplacadas aqui no Jornal da Tupi, merecidamente 2 reportagens importantes. Uma delas, Ciro Neves. Aumento no roubo de cargas supera os 70% e violência no Rio impressiona também no número de homicídios. O boa noite do repórter mais bem informado do Rio de Janeiro e do Brasil, Maurício Bastos. Tô parecendo Chacrinha, né? O maior do Brasil. Faustão também. Maurício Bastos, qualquer um do auditório desses que tem talentos e o público ama. Tem talento e o público ama. Maurício, boa noite. Ô, Sidney, boa noite. Boa noite a você, boa noite, ouvinte do Jornal da Tupi. Na edição de hoje, Sidney, a gente volta a falar sobre o terror vivido pelos moradores de Marechal Hermes, na zona norte do Rio. Moradores que foram expulsos e tiveram as casas invadidas por traficantes de drogas. A gente vai abrir o espaço para o posicionamento das polícias civil e militar. É um problema que também afeta outros bairros da zona norte da cidade. A gente vai trazer esse assunto em detalhe já aqui no Jornal da Tupi. Sabe que os nossos diretores ouvem aqui o Jornal Tupi. Eu estava conversando com um deles, Maurício, e nós dois concordamos, ele e eu, que essa reportagem só ontem foi talvez um dos pontos mais altos do nosso jornal. E hoje, em segunda parte, ontem você trouxe um denunciante contando detalhes. Em dada altura, o traficante diz o seguinte: a partir de agora você vai pagar para mim, tá? Vai pagar pro proprietário do imóvel, não. Imagina esse negócio. E hoje você vai ter, portanto, o outro lado para complementar a reportagem. Infelizmente, isso não está acontecendo só em Marechal Hermes, né, Maurício? Exatamente. Outros bairros da zona norte da cidade, dominados por traficantes e também por milicianos. Há essa cobrança, essa expulsão, esse domínio de território, essa exploração de moradores e de atividades comerciais. Já a gente traz os detalhes. Boa noite, Chico Otávio. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. O Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta quinta-feira a ADPF das favelas, que cria medidas restritivas às operações policiais nas comunidades do Rio. A sessão será aberta em meio a muitas polêmicas e opiniões divergentes sobre o assunto. E você, inclusive, foi buscar informações aqui com suas fontes, com entrevistados. Quem vai daqui a pouquinho apresentar suas opiniões aqui no Jornal Tupi, Chico? Para falar sobre o tema, ouvimos o delegado do PSB, Daniel Sarmento, e o delegado André Neves, diretor de polícia da capital do Rio de Janeiro. Pesquisa do dia, uma pesquisa divertida e leve. Hoje é 1º de abril, dia da mentira. Embora tudo que falamos até agora no Jornal Tupi é tudo verdade, tá, gente? Tem mentira aqui não. Família Tupi, nós queremos saber qual foi a mentira mais mentirosa, hein? Que você já contou ou ouviu. Você lembra de uma pegadinha dessa? Você aplicou ou que você foi vítima? Numa boa, abra seu coração. 980-18-8880 é o WhatsApp da Super
Rádio Tupi, 980188880. Previsão do tempo, Renata Victor. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. A previsão para esta noite é de chuva rápida e isolada. Amanhã, quarta-feira, o dia será de céu nublado, com possibilidade de chuva no período da tarde e também à noite. No município do Rio de Janeiro, as temperaturas ainda vão continuar elevadas, com mínimo de 22 graus e a máxima 26 graus. Muito bem, estaremos juntos sempre de segunda a sexta-feira, logo após a Ave Maria do Padre Marcelo Rossi, às 6 horas. Boa noite para você que nos ouve pelo dial 96.5 FM, pelo site tupi.fm, pelo aplicativo Super Rádio Tupi. Você que está nos acompanhando em todas as plataformas e também na Alexa. Na Alexa, você também ouve o Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Alexa. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiropernambucomotos.com.br. Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Nescau Lata 7,98, queijo Minas Frescal 29,98, salsicha Perdigão 9,98, leite Longa Vida Santa Clara 4,99. Supermercados Unidos. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Mega Sena sorteada hoje, terça-feira, tem prêmio acumulado previsto de R$45 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite em qualquer lotérica do país ou no site da Caixa Econômica Federal. Super Rádio Tupi. Olha que dica legal, outros colegas nossos aqui, comunicadores, já lembraram aos seus ouvintes, vamos lembrar aos nossos também, Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão, e o Jornal da Tupi vai premiar um ouvinte com acompanhante
para assistir a este espetáculo que conta a história da comunicação no Brasil. Mande um áudio para o WhatsApp 980 18 8886. Vou repetir o número, hein? 980 18 8886. E fale por que você merece ganhar um par de ingressos para assistir Chateau e os Diários Associados 100 anos de paixão no Teatro João Caetano no dia 5 de abril às 19 horas. Amanhã nós vamos revelar aqui o nome do ganhador durante o programa, durante o Jornal da Tupi. Fique ligado, a equipe de promoção imediatamente entrará em contato com o vitorioso ou vitoriosa. Chateau e os Diários Associados 100 anos de paixão é o espetáculo que estamos convidando você. Ingressos já à venda para quem não for sorteado. Acesse 11 ingressos, é o nome, e você vai ter todas as informações sobre esse espetáculo que quem já viu, curtiu demais. 18 e 14. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Voltar para casa à noite deveria ser um momento de tranquilidade, não de medo. Com a Verisure, qualquer movimento suspeito é detectado antes mesmo de você entrar. Nossa central de monitoramento acompanha tudo em tempo real e aciona a polícia em menos de 60 segundos. Verisure, sua segurança 24 horas. Ligue 0800 10 10 360 ou acesse verisure.com.br. Nesta terça, 9:30 da noite, no Palo Grande, a bola rola e a Tupi comanda o futebol. Começa a caminhada tricolor para um título inédito. Fluminense, 11 Caldas. Tem narração do mais querido Luiz Benito. Comentários do tricampeão do mundo. Super Futebol Tupi Team 5G. Nesta terça, Fluminense e 11 Caldas é na Rádio Forte no Esporte. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 e 16. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! E se você ama o seu carro, você Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. Aquela sintonia com os motoristas da cidade do Rio de Janeiro, área metropolitana e de todo o estado, que dá ao Jornal da Tupi a liderança entre todos os noticiosos aqui do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado por sua audiência. Paulo Lage, boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi. Ótima terça-feira para todo mundo. Começo o meu destaque falando da Praça da Bandeira, já com lentidão, do sentido Vila Isabel, região do Meia. O mesmo estou observando mais à frente pela Avenida Rei Pelé. Boulevard 28 de setembro, retenções ao longo da via em ambas as pistas para quem vai seguir até o trecho de acesso para a Praça Barão de Drummond, com melhores condições na chegada a Torres Homens. Se você vai seguir pela 24 de maio, perde tempo a partir de São Francisco Xavier até pelo menos o acesso para Dias da Cruz. Enquanto você está no trânsito, o mosquito da dengue pode estar em sua casa. Faça sua parte na prevenção e conte com a vacina do SUS para crianças de 10 a 14 anos em regiões prioritárias. Daqui a pouco eu tô de volta. Combinado, Sidney? Combinadíssimo. 18 e 17. Vamos para os esportes agora. O Maurício tá gritando aqui que é transporte. Eu falei esportes, né? Mas daqui a pouquinho. O aparelho auditivo tem que trocar a bateria. Eu gostei da delicadeza do Maurício. É transporte. Eu tô parecendo aquele cara que tá ouvindo bem. Mas tudo bem, vamos agora com o Thiago Souza. Tudo bem, Thiago? Chegou a ouvir que era transporte, Thiago? Eu escutei. Escutou, né?
Transportes, e aí, Thiago Souza, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Olha, o VLT Carioca realiza operação especial para atender o público que participará do show do grupo sul-coreano Stray Kids no estádio Newton Santos, o Engenhão, daqui a pouco, às 7h30 da noite. O VLT vai circular entre a Central e o Terminal Gentileza até 00:30. Os intervalos entre as viagens serão de até 20 minutos. Agora, falando dos trens, estão sendo ofertadas 12 viagens extras diretas que sairão da plataforma 4 da Central do Brasil, com desembarque somente na estação olímpica do Engenho de Dentro. As viagens especiais terão intervalo de 20 minutos, Sidney. Muito bem. Ô Maurício, agora os sul-coreanos fazem um sucesso danado, né? A garotada adora esses garotos que na música, nos games, né? Também na internet. Nas novelas, nas séries, os chamados doramas, né? Que são os dramas que passam nos streamings, na TV. Os coreanos estão fazendo muito sucesso. E não é de hoje, né? Esse K-pop, que é o sucesso entre os adolescentes. A minha filha vai fazer 16 anos agora. Desde os 10 houve Now United, tem uma série de bandas aí que fazem sucesso entre os adolescentes. Fazer um teste aqui, um teste game aqui com o Chico Otávio. Chico, você ainda é um menino, mas você é da época que o sucesso era no japonês. O National Kid, você assistia? Assistia. Acredite se quiser. Você lembra National Kid? Assistia, com certeza, né? Não, uma coisa que me chama a atenção desse K-pop é que outro dia chegou um grupo em São Paulo, 800 pessoas esperando no aeroporto lá de Guarulhos. 800? Não, tem fila desde fevereiro para esse show. A garotada se revezando na fila. Você imagina? Mas, ô Chico, você era, nessa época do National Kid, um garotinho assim, tranquilo, ou você era um cara que brincava com os outros? Olha que eu, aqui revelando minha idade, eu peguei o vigilante rodoviário. Eu também. Anterior ao National Kid. Como é que era o nome? O Inspetor Carlos. Inspetor Carlos. E o Cachorro Lobo. Mas você brincava naquela época, você era mais assim, tímido? Como é que você era? Que tipo de criança? Não, brincava, gostava de brincadeiras de rua. Eu gostava, Maurício, de brincar com os meus coleguinhas ali no recreio, fazendo o seguinte, eu perguntava, como é que voa o super-homem? Aí eu mostrava que era com os dois braços pra frente. E o National Kid, eu abria as duas asas, batia na cara dos dois, tá ao meu lado, assim, lado esquerdo e lado direito. Os inimigos do Nacional, Incas venusianos. Os Incas venusianos. Isso. Mas nós estamos fora de moda, agora são sul-coreanos, não tem mais quase sucesso já dessa época de super-herói japonês, acho que não tem mais. Na minha fase, os japoneses que faziam sucesso eram o Jaspion, o Giban, o Changeman, o Flashman, Power Rangers são americanos, né? Mas é essa turma aí. O Giban? Giban. Ah, Giban, não, eu não conheço. Giban é um policial, é como se fosse o Robocop, né? Ah, entendi. Era o Robocop japonês. Isso já tá fora da minha época. Tá certo, 18h20. Jornal da Tupi. Informação. E agora o Luiz Silva, direto do jornalismo. Tudo bem, Luiz? Você vendo esses velhos falar aqui, um assunto que não tem a ver com o teu universo. Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. Na verdade tem a ver sim, mais ou menos, Sidney. Eu sou um pouquinho uma geração depois, né? Eu sou da época do Naruto. Cavaleiro Zodíaco, Naruto, Dragon Ball. He-Man. He-Man não é japonês. Não, He-Man é mais antigo, né? Mas eu também assisti. Não, mas não é japonês. He-Man não é japonês. Spectroman, que é a Renata, que é do Spectroman. Esse eu não conheço, Sidney. É muito tempo, antes da nossa. Mas vamos lá, e aí, Luiz? Diga lá. Vamos lá, Sidney. A Prefeitura do Rio deu início nessa terça ao programa Carioca em Dia 2025, que oferece descontos no pagamento de débitos tributários de ISS, inscritos ou não em dívida ativa. Os abatimentos podem chegar a 100% das multas e acréscimos moratórios, e o programa também oferece desconto em outros débitos como o IPTU, ITBI e taxas, e também os não tributários, como o caso das multas. Nesse caso, os valores dos débitos não podem ultrapassar os R$10 mil cada. Esse programa vigora até o dia 30 de junho e os percentuais dos descontos variam de acordo com a modalidade de pagamento escolhida pelo contribuinte. Quem regularizar a dívida à vista garante desconto de 100% nas multas e acréscimos moratórios, pagando apenas o valor da dívida original com correção da inflação. Já quem optar pelo parcelamento em até 6 parcelas vai receber descontos que variam de 10% a 80%, dependendo do número de parcelas. A emissão das guias pode ser feita online pelo site cariocaemdia.prefeitura.rio ou presencialmente em um dos postos de atendimento da Procuradoria-Geral do município, no centro, Barra da Tijuca, Madureira
e Campo Grande ou na sede da Secretaria de Fazenda na Cidade Nova. Sidney. Olha, quem puder, eu sei que ninguém tem dinheiro disponível, né? Tá bom, mas quem puder, faça isso, atualize, porque é muito menos do que você pagaria em situação normal. E vai que um destaque como esse aí, daqui a alguns meses já não tem mais, e aí pode entrar na dívida ativa. Isso é um problemão. Você quer vender, não pode, quer arrendar, não pode, quer doar, também não pode. Então dá uma olhadinha, essa informação é muito importante, Luiz. A gente tá brincando aqui bastante antes da entrada dele, mas é o assunto mais sério desse bloco, é esse aí que o Luiz está nos trazendo informações. Muito obrigado, viu, Luiz Silva? Valeu. 18h23. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Abastecendo com Fit NFL, você só tem a ganhar. Seu carro com desempenho até 5% maior. E você colecionando capacetes miniatura da NFL. Quem não quer melhor desempenho, motor limpo com economia na manutenção e ainda a chance de ter um item oficial da NFL. Olha que fácil. Abasteça 30 litros num posto credenciado e com mais R$ 59,90 você leva pra casa esse incrível item colecionável. Acesse o site abasteçacomfit.com.br e saiba mais sobre a promoção. Fit, patrocinador oficial da NFL. Voltar para casa à noite deveria ser um momento de tranquilidade, não de medo. Com a Verisure, qualquer movimento suspeito é detectado antes mesmo de você entrar. Nossa central de monitoramento acompanha tudo em tempo real e aciona a polícia em menos de 60 segundos. Verisure, sua segurança 24 horas. Ligue 0800 10 10 360 ou acesse verisure.com.br. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades 13,98. Banana prata 5,98. Uvas Thompson ou Vitória 500 gramas 7,98. Cebola, limão, aipim 2,98. Cenoura, abóbora ou batata doce 4,98. Maracujá ou pera Williams 7,98. Filé de polaca, Bona Pesca 13,98. Costela bovina quilo 19,98. Ketchup Heinz 12,98 no app. Biscoito Passatempo 2,99 no app. Inseticida Heinz, leve mais, pague menos 11,98 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Aposentados e pensionistas do INSS com benefício de até um salário mínimo, fiquem atentos. Amanhã, quarta-feira, dia 2 de abril, será realizado o pagamento para quem tem benefício final 7. O cronograma considera o número final do cartão sem o dígito após o traço. Super Rádio Tupi. Quer um ambiente seguro e confiável para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional, totalmente autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi sinônimo de jogo responsável, com transparência e compromisso com você. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, uma Bet diferente, a Bet dos brasileiros, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Os melhores produtos, as melhores ofertas só nos achadinhos das lojas Líder. A família toda de roupa nova. Regata masculina apenas R$19,99. Camiseta feminina R$29,99. Chinelos Mormaia a partir de R$19,99. Camisetas infantis somente R$19,99. Vestido infantil R$29,99. Parcelem até 5 vezes sem juros no cartão Líder. Achadinhos da Líder. Compre também em líder.com.br. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Na feirinha do Mega Box você encontra banana prata quilo R$7,95, limão Tahiti quilo R$2,99, maçã 850 gramas R$7,95, maracujá quilo R$7,95, uva Vitória preta sem caroço 500 gramas R$7,95, mamão papaya quilo R$5,95, caqui rama forte quilo R$9,90, caqui costato quilo R$9,90. Mega Box é muito por muito pouco. Fato Venério. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h27. As
As informações do trânsito, só para complementar, para arrematar nessa abertura de bloco com Maurício Bastos. De olho na saída do centro, Sidney, elevado do gasômetro, com trânsito complicado, gerando reflexos na Avenida Francisco Bicalho, em função de um utilitário enguiçado na altura do Into. Isso na pista sentido Zona Oeste, a altura do Caju tem uma faixa ocupada por lá. Gera uma série de problemas esse carro enguiçado, dificuldades, portanto, para quem sai, utiliza o viaduto do gasômetro e também a Avenida Francisco Bicalho. Na sequência, o motorista vai encontrando dificuldades na Avenida Brasil, desde a descida do gasômetro até as imediações de Manguinhos. Vida dura para quem segue em direção à Zona Oeste ao longo do Complexo da Maré. Isso vai até a chegada à Olaria. O motorista vai encontrando dificuldades. Ponte Rio-Niterói, nesse momento, observo retenções desde a Grande Curva, passando pela Grande Reta, pelo vão central, na Ilha do Mocangué, até a chegada à Praça do Pedágio. Sidney. 18h28. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Oi, Azedo. Hoje, Chico Otávio aqui, Maurício Bastos, Renata Victor na produção, o Maciel também, nosso sonoplasta de primeiríssima linha. Ele é o diretor do sonoplasta, Maciel Amaral, um craque, né? Supervisor que falou? Também é supervisor, tem 2 carros. E aí, Azedo, que informações você tem direto de Brasília? Boa noite. Boa noite, Sidney, Chico, Maurício. Boa noite. A situação nova aí que surgiu é esse conflito com o Paraguai por causa de um hacker da ABIN que invadiu lá o site do Congresso da Presidência do Paraguai. Isso teria ocorrido no começo do governo Lula, mas a ordem teria sido dada ainda quando Bolsonaro era presidente da República. Como não tinha trocado ainda a direção da ABIN, a operação continuou, supostamente, né? Isso gerou um conflito diplomático. O embaixador do Brasil foi convocado para dar esclarecimentos pela chancelaria lá do Paraguai. O embaixador do Paraguai aqui no Brasil foi chamado à Assunção, mas aparentemente o ministro de Relações Exteriores do Paraguai, o Rubens Ramírez Lescano, ele está minimizando o incidente. Agora, do ponto de vista objetivo, a consequência é que as negociações do anexo C do Acordo de Itaipu, que envolve reajuste de tarifas, foram suspensas. A gente sabe que a relação do Brasil com o Paraguai, ela tem um passivo histórico muito grande por causa da guerra do Paraguai. Seja porque o Solano Lopes, o ditador do Paraguai, que ordenou inclusive a invasão do Brasil, é considerado até hoje um herói nacional, seja porque houve um massacre da juventude paraguaia, né? 90% dos jovens até 20 anos do Paraguai morreram na guerra com o Brasil. E a perseguição movida contra o Solano Lopes, que foi morto em Cerro Corá, foi implacável. Então tem esse ressentimento, essa coisa que fica lá no fundo, né? Histórias mal explicadas com relação aos arquivos da guerra, que dizem que tem arquivos secretos no Itamaraty, que nunca foram revelados. Não se sabe se é verdade, se não é verdade. Enfim, isso tudo cria um ambiente de desconfiança muito ruim, porque a usina de Itaipu, ela é vital para o Brasil. Sem Itaipu, a nossa economia entra em colapso, porque a gente não produz energia suficiente fora de Itaipu para manter as nossas atividades, né? A energia necessária para a indústria, para os transportes, para as residências, né? Isso não se mantém. E essa negociação, ela vem se arrastando também, não tem sido uma negociação fácil entre o Brasil e o Paraguai com relação a essa questão das tarifas, né? Para quem não sabe, Itaipu é uma binacional, é uma empresa em que os 2 países são sócios e tudo tem que ser feito de comum acordo.
É uma pena, né, Azedo, o Chico vai fazer a participação dele, que nós tenhamos esse entrever, esse problema com o Paraguai. O Paraguai é um país amigo, obviamente não interessa ao Paraguai também, que depende muito, é um país mais pobre do que o Brasil, depende da gente, mas nós também dependemos deles, por conta de tudo isso que você disse, e é uma boa relação. Lembrando que Santiago Peña Palacios é o presidente de lá, não é bobo, é um presidente experiente, ele foi membro do Conselho de Administração do Banco Central do Paraguai, foi ministro da Fazenda do país dele, ele tem experiência de muito tempo do Partido Liberal Radical Autêntico, depois ele mudou, isso de 96 a 2016, ele foi de lá, ele foi, depois filiou ao Partido Colorado, é um político experimentado, então, está no poder desde 15 de agosto de 2023, e ele era mais alinhado até com Bolsonaro ideologicamente do que um presidente socialista como Lula. Então é uma pena que o Brasil tenha chegado a esse estágio, se comprovadamente for, e parece que tem alguma coisa ainda mal explicada, e é realmente ruim, não é bom a gente ter com os nossos vizinhos um relacionamento de desconfiança. Mas o Chico está para a participação dele. Diga, Chico. Me diga o seguinte, Azedo, a ABIN, né, quando ela invade o sistema paraguaio, o sistema de dados paraguaio, você acha que ela está cumprindo o papel dela institucional, de defesa dos interesses brasileiros, ou nesse caso aí especificamente ela passou do ponto? Olha, primeiro assim, passou do ponto, né? Passou do ponto, porque esse tipo de investigação, né, que você invade usando tecnologia, né, o site de outro país e tal, é uma coisa que não pode ser aceita. Nenhum país aceita isso. E isso é uma coisa que mais ou menos pacífica. O pior de tudo é que se faz isso com incompetência. Então, além de fazerem uma violação das relações diplomáticas entre os países, porque são países amigos, países que têm relações amistosas. Não se justifica um tipo de intervenção entre um país e outro dessa ordem, se não existe um conflito entre os países, se não estão em guerra, né? Se não estão na iminência de uma guerra, não se justifica, por um lado. Por outro lado, a incompetência ainda é um agravante, né? Que mostra como é que nós estamos despreparados para lidar com esse tema. Quanto a isso, existe no Congresso uma comissão de controle dos serviços de inteligência. É uma comissão bicameral, ela é composta por deputados e senadores que se revezam na presidência dessa comissão. Nunca funcionou. Quer dizer, se essa comissão funcionasse de verdade, exercesse controle sobre os serviços de inteligência, provavelmente isso não ocorreria, né? Porque você teria um órgão externo ao governo acompanhando as coisas, né? E nesse caso aí, pelo que tudo indica, havia uma ordem, que a negociação com o Paraguai já vem se arrastando. Então havia ordem no sentido de fazer esse tipo de observação ilegal, né? De hackear a presidência e o Congresso do Paraguai. E essa ordem estava sendo executada, essa coisa agora está sendo investigada. Isso mesmo. Pela Polícia Federal, mas o fato é que ocorreu depois que o Lula tomou posse, embora a operação fosse anterior ao Lula, né? Isso a gente não sabe se é uma provocação, se essa coisa vazou para criar mais dificuldade para o governo, ou se, enfim, está muito estranho o que está acontecendo. De qualquer forma, a Polícia Federal, que tem estrutura e competência, tem que fazer uma investigação até o fim, que é o que defendemos, e o governo atual é o Lula, né? Quer dizer, pode até identificar quando começou, de que maneira, quem deu a ordem, mas é o governo atual que tem que dar uma satisfação para os paraguaios, e é o caso do pedido de convocação do embaixador, e também, logicamente, para a sociedade brasileira. É um país amigo, né? Tem que respeitar o Paraguai, a gente não quer respeito, os Estados Unidos não tem que respeitar o Brasil, por exemplo, o Brasil tem que respeitar o Paraguai também e todos os seus vizinhos, de uma maneira altiva, de uma nação soberana que os demais são, e nós também. 18h38. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis,
patrocinadora oficial da NFL e Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Sabe quem tá falando? A gente tá junto quase todos os dias. Temos quilômetros de histórias para contar e sou eu quem te dá acesso aos melhores caminhos. E aí, descobriu? Eu sou a Ecovias Ponte, o novo nome da Ecoponte, e faço parte do maior sistema de rodovias do Brasil. Uma empresa que está sempre evoluindo para entregar a melhor experiência a cada quilômetro. Uma Ecovias pensada para você. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência, ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. A Enel avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção e obras. O fornecimento será interrompido em Porto Real no dia 4 de abril de 2025. Fará desligamentos para manutenção na rede elétrica de 10h30 às 19 horas nas seguintes localidades: Porto Real, Rua Renato Monteiro, Humberto Ettore e ruas próximas. Nova Colônia, Avenidas AC Dom Pedro II, Renato Monteiro, ruas A1, F, Doralice, Bernardelli Galvão, Centro, e ruas próximas: Jardim Porto Real, ruas B, C, F, G, H, Amazonas, Ernesto Cianelli e ruas próximas: Vila Mariana Bulhões, Rua Estevão Domingos Pederassi e ruas próximas. Desligamentos números 25 38 97 35, 25 39 22 33 e 25 39 60 73. A energia poderá voltar antes do horário previsto e o desligamento poderá ser cancelado por motivos técnicos ou climáticos. Saiba mais em enel.com.br. A partir de abril, o Museu do Amanhã terá entrada gratuita em todos os feriados nacionais, incluindo Paixão de Cristo, dia 18, Tiradentes, dia 21, Dia do Trabalho, 1º de maio. Legal, né? A bilheteria volta a operar normalmente às terças, com ingressos populares de R$30 a inteira e R$15 a meia. A gratuidade segue para maiores de 60 anos, crianças até 5 anos, estudantes e professores da rede pública. Super Rádio Tupi. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. É frutas, legumes, verduras e os menores preços. Repolho verde, quilo, 2,19. Couve-flor, unidade, 7,90. Tomate italiano, quilo, 7,49. Tomate Carmen, quilo, 7,49. Banana prata, quilo, 7,95. Limão Tahiti, quilo, 2,99. Maçã, 850 gramas, 7,95. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Começa o jogo da Casa do Brasileiro e as telhas Eternite estão com a bola toda. Já tem caneta, lençol e gol de placa lá onde a coruja dorme. Essa é a cobertura do Brasileiro. Telhas que garantem o melhor para o seu telhado, dando a você mais tranquilidade para acompanhar seu time do coração, para não tomar o drible da telha. Telha é Eternite, a cobertura do Brasileiro. Já está em cartaz no Teatro João Caetano, o maior musical do século, Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão. O espetáculo que conta a história da comunicação no Brasil. No palco do Teatro João Caetano, Stepan Ercecian, Cláudio Lins, Patrícia França, Silvia Massari e super elenco. Direção Tadeu Aguiar. Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão. Espetáculos nas sextas, 7 da noite. Sábados, 2 sessões, 3 da tarde e 7 da noite. No domingo, 5 da tarde. Ingressos já à venda. Acesse Eleven Tickets. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h42.
Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! Se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E você pode pagar menos na conta de luz com energia solar. Acesse bv.com.br/solar e conquiste seu projeto. Sujeito à análise, consulte condições. Paulo Lage está de volta. Estou de volta, sim, Sidney Rezende, agora para falar da Avenida Francisco Bicalho, retenções por todo o percurso para quem vai em direção à Ponte Rio-Niterói. Rodrigues Alves não apresenta um panorama tão diferente assim, pelo contrário, a lentidão já começa a partir da saída do túnel Marcelo Alencar. Quem vai para a Zona Sul, viaduto 31 de março, lentidão até pelo menos a chegada ao viaduto Engenheiro Noronha, lá no trecho de Laranjeiras, com o melhor caminho sendo o aterro do Flamengo em Cidade de Botafogo, para você que sai do centro rumo à Zona Sul da cidade. Vem para a Rede Manaus, óleo Lubrax Top Turbo C4 15W40, balde 20 litros em 6 vezes sem juros de R$ 63 no cartão. Rede Manaus, aqui é a casa do caminhoneiro. Daqui a pouco eu tô de volta no Jornal da Tupi. Outras informações do trânsito, quem tem é Maurício Bastos. Falamos há pouco da Avenida Brasil, Sidney, situação complicada também na linha vermelha para o motorista que se desloca em direção à Baixada Fluminense e Zona Norte. Há problemas desde São Cristóvão, desde o elevado Rufino Pizarro, na passagem por São Cristóvão, também pelo Caju, isso no sentido Baixada Fluminense, um pequeno trecho de retenção na lateral da pista do aeroporto do Galeão e logo depois da saída para a rodovia Washington Luiz, no trecho de Duque de Caxias, há retenções em vários trechos até a chegada à rodovia Presidente Dutra, no sentido oposto, no sentido centro, há problemas a partir da Maré até a chegada ao Caju, até a chegada ao acesso à Ponte Rio-Niterói, também ao acesso à linha amarela, que gera reflexos, a linha amarela com trânsito pesado essa hora, reflexos na linha vermelha. Pelo 980-188880, o WhatsApp da Tupi, o ouvinte manda a situação do trânsito aqui pra gente, ao vivo, em tempo real, vamos ouvir. Oi, Sidney, me chamo Manuel, morador da Praça da Bandeira, para avisar que na Avenida Brasil, sentido centro, embaixo da passarela 18, há um caminhão enguiçado. Na faixa da direita, na faixa da esquerda melhor, provocando um enorme acidente. Avisa o povo aí. Obrigado. Tá aí, portanto, passarela 18 fica localizada na altura do Mercado São Sebastião, na Penha, um caminhão enguiçado, gerando longo congestionamento. A gente observa aqui no mapa problemas, portanto, na Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste. Sidney. Muito obrigado ao ouvinte e todos os demais que quiserem participar e ajudar quem está no trânsito agora, agradecemos muitíssimo. Gente, só para organizar a cabeça de quem está nos ouvindo, sempre às 19 horas, já falei isso com vocês no outro dia, né? Já tem um tempinho. Às 19 horas a gente bota sempre uma entrevista, né? Nesse momento. Ou o resultado de uma entrevista colhida exclusivamente, né, mais cedo. É sempre o horário da entrevista nossa é 19 horas. 19 horas a gente vai ter essa oportunidade hoje de ouvirmos o advogado do PSB, Daniel Sarmento, o delegado André Neves, diretor da Polícia da Capital. É aquela história que o Chico há pouco dizia, o Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta quinta-feira o que se chama aí popularmente de ADPF das favelas. Cria medidas restritivas às operações policiais nas comunidades do Rio. Isso às 19 horas. Então, ponto 1. Ponto 2. Nós alternamos aqui os nossos comentaristas. Ontem, por exemplo, você teve aqui o comentário sempre reverente, aquela crônica divertida, né? Cheia de humor, do Marcelo Madureira. Hoje é o dia do Chico Otávio. Chico Otávio é um cara assim que a vida toda dedicou o jornalismo dele a apurar, que alguns chamam até de jornalismo investigativo, tem gente que critica esse nome, mas enfim, ele sempre está levantando a lebre aí, fazia isso no Jornal Globo, fazia isso em revistas, jornais brasileiros vitoriosos, sempre trazendo um olhar diferente, jogando luz em cima de coisas que às vezes você não sabia que estava acontecendo, contribuindo, né, vamos dizer assim, para a transparência do jornalismo. E ontem, com o Marcelo Madureira, com o Maurício Bastos, nós conversamos aqui sobre aquele crime que ainda não está nada esclarecido, a morte do policial civil João Pedro Macchini, de 38 anos, integrante do CORE, da Coordenadoria de Recursos Especiais. E o Chico não estava ontem na nossa equipe. Eu já vou pedir o comentário dele aqui sobre isso. Nós ontem, Chico Otávio, não tínhamos detalhes que agora temos. Por exemplo, o policial estava dirigindo ali na Grota Funda um Sandero
E quando ele se deparou com um Tigo 7 atravessado na pista, segundo a versão policial. O que aconteceu? Ao sair do carro, ele foi atingido por 5 tiros. A esposa dele é a juíza Tula Melo, e uma juíza criminal, que vinha logo atrás em outro veículo preto. O detalhe é que o carro dela era blindado, o dele não. Ela conseguiu dar marcha ré, escapou, o veículo dela foi alvejado 4 vezes, mas não foi perfurado, justamente porque a blindagem protegeu. E aí, Chico, já vou pedir o seu comentário pelo seguinte: hoje pela manhã, o repórter Ciro Neves acompanhou o velório do policial da CORE, João Pedro Marchini, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. E ele, imediatamente, quando tinha essas informações de como foi esse momento duro, delicado e sempre triste, ele participou das nossas edições aí pela manhã e início da tarde. Ele participou do Cidinha Livre, da Cidinha Campos, participou da Patrulha da Cidade, ele participou da nossa programação. E eu pedi ao jornalismo, a Márcia Pinho, que dirige aqui o nosso departamento de jornalismo, que recuperasse essa reportagem, porque foi do calor do momento, tá? E depois eu volto a falar sobre esse assunto com o Chico Otávio. Vamos ouvir o Ciro Neves. Olha que centenas de pessoas participaram na manhã de hoje da cerimônia de despedida do policial civil João Marchini Santana, de 38 anos, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Eu passei lá há pouco. Ele foi assassinado no domingo, com 5 tiros de fuzil durante a noite, quando seguia de carro pela Serra da Grota Funda, em Guaratiba. Criminosos cruzaram a pista no momento em que ele e a esposa, que vinha logo atrás em um carro blindado, passavam. O policial saiu do carro, mas não conseguiu atirar, morrendo no local. A esposa, a juíza Tula Melo, ela escapou dos tiros porque estava num carro blindado, na Tula Melo, a juíza. Os criminosos, então, ainda levaram a pistola desse policial. Antes de ser baleado, Cidinho, o policial ligou para um amigo PM, através de viva voz, saiu do carro. Esse conteúdo dessa conversa e a gravação não foram divulgados, mas podem ajudar nas investigações. Esse material está sob sigilo na Delegacia de Homicídios. O policial deixa 3 filhos, familiares estavam bastante emocionados no sepultamento. Toda a tropa de elite da polícia esteve lá, secretário de Polícia Civil Felipe Cury, o diretor da CORE, a polícia especializada da Polícia Civil, Fabrício Oliveira, mas não quiseram gravar entrevistas. Falaram com a gente fora do ar, mas não gravaram entrevista. Também nenhum parente e nenhum amigo falaram com o jornalista. Olha, essa reportagem, gente, ela já foi ao ar, tá? Foi ao ar. Pedi para recuperar pelo calor, pela intensidade da voz. Rádio é isso, tá? Rádio tem essa emoção, essa vida. E ontem, Chico Otávio, você estava e eu conversando sobre isso. O nosso posicionamento aqui é simples. Como nós não somos policiais, pedimos que a investigação, e entendemos assim, está só começando. Que investigue todas as hipóteses. E hoje, curiosamente, ninguém queria falar sobre o caso, quando, na minha opinião, exigiria um posicionamento público da área de segurança, dada a delicadeza de tudo isso aí, que pode ser A, pode ser B, pode ser C, olha, pode ser qualquer coisa, e suspeitas não faltam. E aí, Chico, essa foi a nossa defesa ontem. E você, que informações você dispõe? Pois é, você citou que pode ser A, pode ser B, pode ser C. O problema é que a polícia só está falando em A e B, ou seja, primeira hipótese, ele tem entrado sem querer no meio de um bonde do tráfico. Segunda hipótese, ele tem sido vítima de um assalto. Ô Sidney, eu cobri o caso Marielle 3 anos seguidos, desde março de 2018, né, que fatídico episódio, até quase a conclusão do caso. E num primeiro momento eu estranhei que a polícia tenha apostado numa única linha de investigação. E você vê isso até em filmes de detetive, né, que todas as linhas têm que ser exploradas. Então, para mim, tem que ter também a opção C, a opção D, isso, né? Mesmo. E eu acho assim. É tão importante, Chico, que o ex-governador Wilson Witzel estava lá. Ele estava lá acompanhando, a área de segurança estava lá acompanhando. Normalmente, né, quando se tem um crime dessa envergadura, um profissional da ativa, um homem do CORE, uma polícia especializada, ontem até brinquei dizendo que o CORE é um pouco assim o espelho do BOP. O BOP é da Polícia Militar, o CORE é da Polícia Civil. É um policiamento especialíssimo. Então esse silêncio só se traduzirá como um acerto se houver uma investigação mais profunda para A, B, C, D, isso, até Z, porque começa a se ter um monte de versões, provavelmente um monte delas infundadas. Eu não vou ficar aqui especulando, porque seria ajudar o fake news, mas pode ser também que uma delas seja exatamente isso que tenha acontecido. É uma juíza criminal, esposa de um policial do CORE, que foram atacados. A justiça foi atacada também quando ela vê o seu veículo alvejado por 4 tiros. Não é só isso, Sidney, um policial civil que fazia
dezenas de operações, uma juíza criminal que tomou dezenas de decisões. Então pode ter ali, no meio disso tudo, uma motivação que a polícia precisa de levar em conta, né? E ontem nós lembramos também, até pela região e tudo mais, que são áreas ocupadas por milicianos, em alguns lugares por traficantes, em outros por grandes organizações criminosas, comandadas por grandes chefões que até agora não foram presos, né? Outros estão presos aí, né? Mas outros não. Então é algo assim, não é um crime comum, não está parecendo um crime comum, né, Maurício? Não parece. Inclusive é importante fazer o rastreamento, né, o passo a passo, o caminho desses veículos, né? A informação que se tem é de que os dois foram até Campo Grande, onde o policial teria familiares e ele teria colocado o carro dele particular, o carro que foi alvejado, né, o Sandero, para fazer um conserto, uma manutenção, e que cada um teria voltado num carro diferente de Campo Grande em direção ali à região da Barra da Tijuca, né? E aí ele dirigindo o Sandero e a juíza dirigindo o seu carro blindado. Normalmente a opção caminho, que é mais rápido, que é mais seguro, é mais iluminado, é mais monitorado, é o caminho do túnel da Grota Funda, pela Avenida Dom João VI, atravessando o túnel da Grota Funda e chegando à Avenida das Américas. Deve ser de difícil rastreamento saber como esse carro foi parar na Serra da Grota Funda, que é um local ermo, é um local deserto, era o caminho principal antes da existência do túnel, só que hoje se tornou um caminho alternativo, um caminho que só é utilizado, por exemplo, até trouxe essa informação ontem, quando o túnel está fechado para manutenção. Ninguém utiliza esse caminho em situações normais. Então deve ser investigado o motivo da passagem desse veículo, o que teria acontecido para que ele passasse por lá. Não tem câmera naquela região, há poucos estabelecimentos comerciais que são monitorados, que têm sistema circuito de câmera para fornecer essa investigação à polícia, ou seja, para saber o caminho até lá vai ser bem complicado, Sidney. Não parece nunca ter sido um crime praticado por pé de chinelo. Olha, quando a gente fala do carro Tigo 7, por exemplo, o ouvinte pode não estar localizando, é um Big SUV, meu amigo. Esse carro custa R$180 mil por baixo. Não é um carro qualquer, mas eles roubam o carro. Tá bom, mesmo que tenha roubado. Não é, o Sandero já é um carro mais modesto, mais popular, que o policial usava. Eu até entendo que ele possa usar para justamente, né, você não vai imaginar que alguém do Core vai usar um carro Sandero, um carro popular, mas ele usava para segurança dele, passar simplicidade, para passar meio despercebido, desapercebido, e a gente entende. Esse carro Tigo é um carro de R$180 mil, é um carro que cabe confortavelmente 5 caras de repente armados, e eu perguntei pro Maurício, aquela área tem câmeras? Não, ali não tem monitoramento, né, Maurício? Não tem monitoramento. Quer dizer, o cara que escolheu ali ou um bonde, ou atacar, ou matar deliberadamente, ele sabia que ali ele não seria flagrado facilmente e dá para escapar, né? É uma possibilidade, é um caminho alternativo. Ali na ponta dessa avenida, né, Avenida Arthur Chechel, a Serra da Grota Funda, existem as comunidades ali de Vargem Grande, como a favela comunidade César Maia, onde há suspeita de que uma liderança, um comandante do tráfico daquela região teria participado desse ataque, ou ordenado esse ataque, participado desse bonde, né? Então, numa ponta você tem traficantes, na outra ponta você tem milicianos, e deve-se investigar o que tem em cada extremidade dessa via para tentar entender quem teria participado desse crime. Chico, diga. Não, acho que é isso, né? Como eu falei, no caso Marielle, a polícia passou meses patinando em cima de perde-se tempo, né? De uma única hipótese que depois se revelou totalmente equivocada. Agora, vamos investigar também, podemos fazer isso nos próximos dias, junto ao Tribunal de Justiça, qual é a decisão. Eu imagino que a senhora juíza esteja completamente impactada, ela perde, né, alguém tão próximo, ela própria teve o carro alvejado, não há como a cabeça tá legal de alguém assim, né? Mas você se recorda da juíza que foi assassinada por policial militar, né, na Niterói, São Gonçalo, a Patrícia Ascioli. O que aquilo significou para a justiça. Quando um juiz é atacado ou é assassinado ou é ferido, a justiça como um todo mobiliza e pressiona a área de segurança. Isso, vamos ficar bem atentos aos sinais que vierem de lá. E os sinais que vierem de lá, é por aí. 18h56. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende.
E atenção agora aos ouvintes, que chegou o momento saúde, o momento de você colocar a sua saúde em dia, o momento de você acabar com as suas dores. Você que tem dor pelo corpo, dor no joelho, dor na coluna. Andrei, eu já não sei mais o que eu faço. Já comprei remédio, já fiz tratamento, mandei manipular, vou no médico, o médico não tem um diagnóstico correto e a gente se automedica e mesmo assim não tem resultado, ou até tem, né, durante horas, porque o remédio ele é assim, ele funciona, passa o efeito, volta a dor de novo e o problema sempre persiste. Não é isso que você quer? Ficar toda hora gastando dinheiro com farmácia, com remédio. Você vai ter algo agora que vai tratar definitivamente as suas dores. Articular, que grave esse nome, Articular, que é o único produto no Brasil capaz de acabar com as dores já na primeira semana de uso. Mas, Andrei, tão rápido assim? Por que eu tenho resultado com o Articular que já rápido? Porque esse produto, ele tem todas as propriedades que o ortopedista recomenda. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Já ouviu falar do ácido hialurônico ortopédico? Gente, são aquelas injeções, aquelas infiltrações que o ortopedista hoje aplica naqueles casos de desgaste, quando está batendo osso com osso, quando não tem mais cartilagem. Antigamente se fazia a cirurgia, a prótese, colocava lá a prótese e aí se o corpo aceitar, ok, se não tem a rejeição tem que tirar. Hoje você não vai precisar passar por isso. E nem ficar tomando remédio aleatório, anti-inflamatório, analgésico. Você vai tomar o Articular, que já tem tudo que você precisa. E com uma semana você vai ver grandes resultados. Vai subir, descer escada, baixar, levantar, trabalhar sem sentir dor nenhuma. Mas para isso exige uma atitude. Já vai ligando agora. Aproveita, porque os 50 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora vão ganhar 70% de desconto. 70% para os 50 primeiros que ligarem a partir de agora. O telefone 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita e além do desconto, para quem ligar agora ainda vai ganhar de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas ortopédicas, pomadas nobres, e eu falo pra você, são pomadas maravilhosas. Junto com as pomadas, ainda vai um aparelho de massagem profissional e o Ora Pronobis. Recebe em casa pagamento só pro mês de abril, então ligue agora, 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é 1º de abril, dia da mentira. Família Tupi, nós queremos saber qual foi a mentira mais mentirosa, hein? Que você já contou ou mesmo que você ouviu de terceiros. O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, boa noite a todos. Aqui é Jailson do Belfor Roxo. Eu tinha 107 quilos e eu jogava uma bola redondinha. Então a Vampeta, como nós éramos amigos de infância, a Vampeta falou pra mim que eu jogaria num time do Vitória, em Salvador. Então eu emagreci com suco de abacaxi, eu fui para 85 quilos. Mas Vampeta nunca me levou para Salvador. Nunca fui ao clube do Vitória. Essa foi a maior mentira que eu já enfrentei. Obrigado, uma boa noite a todos. Oi, Sidney, boa noite. Sobre a pesquisa, foi hoje. Hoje a mentira mais mentirosa foi hoje. Eu falei que eu fui pedido em casamento ontem, mandei pro grupo da família, pros meus netos. Eles ficaram apavorados. Eu botei, me pediram em casamento, eu vou casar no final do ano ou no início do ano que vem. Ficou todo mundo apavorado. Bete Gomes de Costa. Adorei a da Beth. Ô Tony, se é mentira ou não, você jogava bola, cara. Isso aí é inveja. Você sabe que eu fui vítima também, Chico Otávio. Tinha um diretor de TV na TV Globo chamado o Tony. E o Tony falou pra mim assim, o Sidney, e eu apresentava no final da tarde o Brasil TV também, né? Ele falou assim, Sidney, fica aí
que o Bonner não virá hoje, cara. E você vai ter que fazer o Jornal Nacional. Fica aí, você não vai embora não, porque não chegou ainda. E aí eu acreditei que eu iria apresentar o Jornal Nacional e nunca me foi dada essa oportunidade. 19:01. Jornal da Tupi. Esporte. Ontem eu achei admirável o Sérgio Guimarães, que até aquele momento do flash dele aqui, todos os nomes de possíveis novos treinadores do Fluminense ele ligou pessoalmente, e quando não pôde excepcionalmente falar com o próprio, ele falou com um agente, falou com um assessor, mas ele buscou todos. Ele está me dizendo que tem 15 nomes que ele foi correr atrás para saber sobre o novo técnico. Mas antes dele falar sobre isso, eu queria que ele falasse sobre o time do Fluminense. Enfrenta quem e qual é o elenco já convocado? Sérgio, boa noite. Boa noite, Sidney. Eu tenho uma grande mentira, cara. Ah, é? É, rapaz, fiquei todo animado, me chamaram pra participar do Big Brother, eu todo contente, me preparei, aquela coisa toda era mentira. Ah, mas da próxima vez você irá, no próximo Big Brother. Não dá mais, agora cara, não quer mais, né? né? Muito velho, cara, pra participar, não dá mais. A Graciane saiu, né? Mas você ainda tem chance. Espera, calma, vamos com calma. Tem a ver eu com a Graciane? Não, tem sempre a pessoa com atração, né? Muito obrigado. Você me acha, então, um cara com atração pra participar de um reality? Claro, é um cara de potencial, com muito sucesso, certamente é inteligente e faria sucesso. Cília. E aí, o Fluminense, qual é o time? O Fluminense joga logo mais com um time alternativo e vai ter também um técnico alternativo que é uma espécie de bombeiro. Sempre quando sai um treinador, chamam ele, vem Marcão. Lembra de Joel Santana? Quando saía Joel, o Alci Portela? O Flamengo tem um falecido treinador também, que era sempre convocado também. Era o Carlinhos. É, o Carlinhos. O Carlinhos. Sempre chamavam o Carlinhos pra ele. Sai Andrade, não, entra Carlinhos, sai Andrade. Quem? Do Botafogo, né? Foi já também, foi do Botafogo. Enfim, mas o time joga logo mais na cidade de Manizales. Manizales fica no interior da Colômbia. O time foi até Pereira. Pereira pegou um ônibus, fez 1h30 de viagem, chegou a Manizales e joga logo mais 21h30, horário de Brasília, contra o time do Once Caldas, que não é uma grande potência na Colômbia, mas é um dos times tradicionais lá da Colômbia. No estádio chamado Palo Grande. Maciel entende muito, já foi inclusive na Colômbia pesquisar, enfim e tal. Palo Grande lá na Colômbia. Mas desse local é aquele que o cara fica sem ar e tal, na altitude não, né? Tem uma altitude, é uma altitude de 3.000 alguma coisa. Aí o cara alto. Realmente perde o ar, porque quando chega no estádio já toma um susto, porque é Palo Grande. Já fica cansado, né? Fica cansado. E qual é o time do Fluminense? Foi escalado já? O time do Fluminense eu vou tentar montar aqui. Fábio no gol, Samuel Xavier ou Guga na direita, Ignacio e não mais o Freitas, que foi um fracasso contra o Fortaleza. Thiago Silva jogando na verdadeira posição. René na lateral esquerda, a dúvida, Hércules ou Bernal, Martinelli e Lima ou Lescano, Arias, Canóbio e Cano. Ou seja, ele manteve a base e de repente vai encaixar um ou outro aqui em relação ao time do Mano Menezes. E dos 15 que você sondou para treinador, quem você acha que desses 15 pode ser o escolhido? Eu ainda vou continuar apostando no Renato. Renato Gaúcho. Renato é um cara cotado não só para o Fluminense, mas também para a seleção. Eu estou apostando ou num ou no outro cargo do Renato Gaúcho. Segundo, Fernando Diniz, terceiro, Dorival. O Ronaldo Fenômeno disse até, dos brasileiros, o número 1 para ele seria o Renato Gaúcho, mas ele prefere o Guardiola, se não for Guardiola, o Jesus, se não for Jesus, assim, vai a lista dos estrangeiros, mas dos brasileiros ele acha que o Renato Gaúcho cairia bem. Eu também considero que esses nomes também, mas eu sou contra técnico estrangeiro, eu gostaria de ver na seleção brasileira um técnico brasileiro e acho que o Renato chegaria também nesse momento de crise do Fluminense para dar aquela sacudida. É um cara que tem um diálogo franco, aberto com os jogadores, é boleiro, tá sempre na praia jogando futebol e tal, gosta do shopping, molhar a palavra, aquela coisa. A gente gosta de pessoas assim. Sérgio Guimarães falando do Fluminense, 19:05. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades 13,98. Banana prata 5,98. Uvas Thompson ou Vitória 500 gramas 7,98. Cebola, limão, aipim 2,98. Cenoura, abóbora ou batata doce 4,98. Maracujá ou pera Williams 7,98. Filé de polaca Bona Pesca 13,98. Costela bovina quilo 19,98. Ketchup Heinz 12,98 no app. Biscoito Passatempo
2,99 no app. Inseticida Raiz, leve mais, pague menos, 11,98 no app. Rede Economia, economia é aqui. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue pro Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Últimos dias do feirão para toda obra Leroy Merlin. Corra e aproveite os preços imbatíveis e em até 10 vezes sem juros no cartão Celebre. Piso polido Onix 81 por 81, Formigres por 44,90. Oferta válida até 6 de abril. Corre pra loja, app ou site. Leroy Merlin. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:06. Especial do Chico Otávio. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635, é conhecida como a DPF das favelas. Ela estabelece regras para se reduzir o número de pessoas mortas e feridas em operações policiais nas comunidades cariocas. A ação foi proposta em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, quando a letalidade policial no Rio chegou ao auge. Foram 1.814 pessoas mortas por intervenção policial. Nos Estados Unidos, por exemplo, em um ano inteiro, na mesma época, a polícia não conseguiu chegar a essa marca de mortes. Embora ainda não tenha se decidido sobre o mérito da DPF, o relator da causa, ministro Edson Fachin, tomou muitas decisões liminares, ou seja, provisórias, como exigir a divulgação de dados sobre mortes em operações, a presença de uma ambulância nessas operações, o uso de helicópteros somente em caso de estrita necessidade e a proibição expressa de operações nas proximidades de escolas e hospitais. Se essa ação for aprovada, as medidas se tornarão definitivas. A sessão desta quinta-feira acontece em um ambiente cercado de polêmica. O advogado Daniel Sarmento, que representa o PSB no processo, contou ao Jornal da Tupi o que dirá aos ministros do Supremo no julgamento. Sidney. Que essa pode ser uma decisão muito importante que esclareça, enfim, que não tem apartheid na segurança pública, que as mesmas normas constitucionais que se aplicam na zona sul do Rio de Janeiro, que se aplicam nos bairros de classe média, isso também tem que valer nas favelas, porque as pessoas pobres, as pessoas negras também são cidadãos e cidadãs e que têm que ter os seus direitos respeitados. Essas pessoas, na sua imensa maioria, não são criminosas, não têm qualquer relação com a criminalidade e não podem ser tratadas como danos colaterais numa guerra contra o crime. Obviamente o crime tem que ser combatido duramente, mas não com indiferença em relação aos direitos da população, de crianças, de moradores que não tem nenhuma relação com o crime. Não é exatamente o que pensa o delegado André Neves. Ele é diretor do Departamento Geral de Polícia da capital da Polícia Fluminense. O que as forças de segurança pública percebem, assim como a população, de 5 anos para cá, desde a implementação de diversas restrições às ações policiais, houve um incremento e fortalecimento, sobretudo do poderio bélico desses criminosos, aumento sistemático de barricadas, aperfeiçoamento nessa construção de barricadas que antes eram utilizadas com pneus, concreto, objetos colocados na rua, hoje são trilhos de trem fincados que dependem de toda uma manobra operacional, uma logística complexa, e normalmente esses trilhos estão atrás de seteiras, são barreiras de concreto que os criminosos fazem, colocando os fuzis, onde eles não podem ser atacados, e atacam diretamente os policiais. Então o policial sai do blindado para romper aquele obstáculo sob fogo intenso. Isso em diversas comunidades, Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Complexo do Salgueiro, e entre outras. Então houve sim um avanço de bairros que outrora não eram dominados pelo tráfico de drogas, como
o complexo de Israel, ali bairro de Parada de Lucas, Vigário, aqueles bairros ao entorno, houve uma expansão para a exploração territorial, que na verdade essa expertise de exploração do território, o tráfico de drogas, aprendeu com a milícia que o que é rentável é explorar o território na sua integralidade, seja a internet, água, luz, mototáxi, transporte alternativo, tudo que circunda a comunidade, representando bem mais valor do que a própria venda da droga. Então, são pontos de vista totalmente divergentes, né, que estarão em jogo na quinta-feira, nessa decisão do Supremo sobre a DPF. Isso mesmo, e repare, ontem nós falamos aqui sobre essa história do complexo, né? O delegado, toda a experiência dele, eu entendo perfeitamente, é mais simples, né? Falar complexo do Salgueiro, por exemplo, que fica em São Gonçalo, mas são terminologias que os traficantes e o tráfico de drogas acabaram induzindo e impondo à sociedade em substituição aos nomes verdadeiros das favelas, dos bairros e tudo mais. Então, quando você fala, por exemplo, complexo do Salgueiro, né? Você acaba reduzindo buraco quente, Morro do Coqueiro, Morro do Querosene, Morro Tabajara, Morro da 12, Favela dos Mineiros, e assim tem sido o Complexo Israel, Jericinópolis, que agora acabar com bairros como Bangu, o nome, né? Bangu, Realengo. Então isso tudo faz com que os bandidos também comecem a territorializar as suas áreas. Daqui a pouco eu estou despachando que nem um filme Poderoso Chefão, numa mesa redonda, onde cada um é dono de um, aspas, complexo, que é um feudo próprio. Diga, Chico. Ô Sidney, sobre essa questão da DPF das favelas, é uma equação difícil, né? Porque, é claro, o crime precisa ser bem enfrentado, mas que não haja dano à população civil, né? Mortes, bala perdida, gente ferida, crianças, inclusive, né? Então eu apurei, cheguei a ler essa informação, de que os ministros tentarão chegar a um consenso, que a decisão de quinta-feira será por maioria absoluta, tentando equilibrar esses dois pontos de vista que foram apresentados pelo advogado do PSB e pelo delegado de polícia. O que é fato, Chico, você que já viveu tantas tensões, o Maurício também, repórter, hoje está aqui na bancada conosco, mas repórter de rua há muito tempo, é mais difícil você estar numa sala com ar-condicionado e à distância para tomar decisão e alguém que está na operação em frente. É evidente que você não pode, por exemplo, fazer uma entrada, uma incursão no horário escolar. Isso não vai dar bom, a probabilidade de dar ruim é muito grande. Ou você colocar um grupamento de menor número para uma ação num local que você sabe que do outro lado tem muitos bandidos armadíssimos. É evidente que isso vai dar ruim. O policial será vítima disso aí. Então é preciso também entender que o morador às vezes quer até colaborar no melhor sentido, não é ser dedo duro não, mas acontece que a incursão policial 2, 3 horas, 4 horas, 10 horas, depois o policial vai embora, e quem fica lá é o morador, e ele vai conviver com quem? Com um cara do lado dele que é o vapor, é o gerente da droga, é o traficante, é o miliciano e tudo mais. Uma vez eu entrei numa área, eu não notei nada, tá? Que tá sendo visto nada disso. Quando eu cheguei ao destino, a pessoa falou assim: você já sabia que você tinha chegado aqui, é uma área de milicianos. Eles tinham mapeado tudo, sabiam onde eu tinha vindo, como é que eu passei, eu não notei absolutamente nada. É o business do cara, da segurança, entre aspas. Então, Chico, também tem esse aspecto. Óbvio que não pode colocar a população em risco, número 1, evidente. Mas, por outro lado, esses caras também, eles impõem um ritmo criminoso que, se você não romper, só vai aumentar isso e vai cooptar o Estado. Vamos esperar que o Supremo chegue a uma solução boa para todo mundo. É isso, 19h14. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. No ar, Minuto Economia. Um minuto que rende. Oferecimento, Fundação Getúlio Vargas. Em março, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve os juros no mesmo nível, com teto de 4,5%, observando que as incertezas geradas pelo governo Trump ainda não deixam claro o rumo da economia americana. Mas o Federal Reserve anunciou que não vê a recessão no horizonte e manteve a perspectiva de que os juros deverão cair 0,5 ponto percentual este ano.
pesquisa com economistas e executivos de 106 fundos de investimento brasileiros mostra que a expectativa de 61% do mercado financeiro nacional é de que os Estados Unidos realmente não entrem em recessão este ano e 39% acreditam que os juros americanos vão cair. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Onde tem mais parque, tem mais vida. Tem. Onde tem mais parque, tem mais vida. Madureira é primeiro da alegria. Na Pavu, no parque é pura poesia. Realengo vive com espaço pra brincar. É o Rio pra você. No parque Rita Lee balançou o cabelo da menina que sorriu. É netinho de skate com avô. Parque Oeste surgiu. E tá chegando novidade. É o Terra Prometido, Parque Piedade. Tem, onde tem mais parque, tem mais vida. Tem, onde tem mais parque, tem mais vida. Pois é, mais segurança, preservação e ocupação de espaços vazios. Um exemplo de sucesso que pode se espalhar por todo o Brasil e que tem deixado a nossa cidade mais maravilhosa. O parque é top. Prefeitura do Rio, onde tem mais parque, tem mais vida. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. A Enel avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção e obras. O fornecimento será interrompido em Duque de Caxias no dia 4 de abril de 2025. Fará desligamentos para manutenção na rede elétrica de 8 às 19 horas nas seguintes localidades: Duque de Caxias, Parada Morabe, Estrada Rio Magé, Rua General Edgardo Amaral e ruas próximas: Figueira, Rodovia Rio Teresópolis e ruas próximas: Vila Uruçaí, Rua General Andrade Neves, General Canrobert, General Corumbi, General Firme Freire, General Zenóbio da Costa, Arcampo e ruas próximas. Desligamento número 25 35 90 47. A energia poderá voltar antes do horário previsto e o desligamento poderá ser cancelado por motivos técnicos ou climáticos. Saiba mais em enel.com.br. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia pra celebrar em família. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades 13,98. Banana prata 5,98. Uvas Thompson ou Vitória 500 gramas 7,98. Cebola limão aipim 2,98. Cenoura, abóbora ou batata doce 4,98. Maracujá ou pera Williams 7,98. Filé de polaca Bona Pesca 13,98. Costela bovina quilo 19,98. Ketchup Heinz 12,98 no app. Biscoito Passatempo 2,99 no app. Inseticida Heinz leve mais, pague menos 11,98 no app. Rede Economia. Economia é aqui. A previsão do tempo para esta noite é de chuva rápida e isolada. Amanhã, quarta-feira, o dia será nublado com possibilidade de chuva no período da tarde e da noite. No município do Rio, as temperaturas vão continuar elevadas, com mínima de 22 e máxima de 36 graus. Super Rádio Tupi. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato.
Oferecimento: se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. 19 horas e 20 minutos. Paulo Lage está de volta. Estou de volta, sim, Sidney Rezende. Ainda falando da Presidente Vargas, melhorou bastante o panorama se comparado com o início da tarde de hoje, já sem dificuldades no sentido Zona Norte. O problema até o momento está pela Rodrigues Alves, ainda com lentidão a partir do trecho da Gamboa. Para quem vai em direção à ponte, pode optar o motorista pela Francisco Bicalho. Melhores condições, apenas trânsito intenso a partir da quadra da Unidos da Tijuca, também seguindo rumo à ponte de Niterói e o viaduto do gasômetro. Enquanto você está no trânsito, o mosquito da dengue pode estar em sua casa. Faça sua parte na prevenção e conte com a vacina do SUS para crianças de 10 a 14 anos em regiões prioritárias. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Esse é Paulo Lage. Maurício, vamos agradecer muito, já agradeci, mas fazer de novo isso, os ouvintes que estão nos mandando informações do trânsito, estão comentando, até os que criticam a gente é muito atento a essas críticas e procuramos corrigir aquelas que são críticas que entendemos perfeitamente corretas. A gente faz um ajuste, né? Quando a gente discorda também, a gente deixa para depois, mas agradece ao ouvinte. E nós temos falado muito desde ontem, nesse caso aí do policial da CORE, né, João Pedro Macchini, que foi hoje enterrado, e o velório foi no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, enterrado lá. E o ouvinte Eduardo Rocha falou para a gente levar em consideração o seguinte, que havia uma blitz da lei seca na entrada do túnel, sentido Recreio, e ele acredita que eles possam ter optado, tanto a juíza como o rapaz do BOPE, em não passar por ela e seguir pela serra. Ele até pergunta por qual motivo, né? Mas enfim, ele argumenta isso e deixa aqui para nossa reflexão, falou que os jogos oficiais confirmam isso e tal, então isso pode ter sido um motivo de se ter aí um outro caminho alternativo. Tá certo, Eduardo Rocha, muito obrigado, viu, pela confiança e trazer essa possibilidade de reflexão pra gente aqui. Vamos apurar isso aí também. 19h22. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. Voltar para casa à noite deveria ser um momento de tranquilidade, não de medo. Com a Verisure, qualquer movimento suspeito é detectado antes mesmo de você entrar. Nossa central de monitoramento acompanha tudo em tempo real e aciona a polícia em menos de 60 segundos. Verisure, sua segurança 24 horas. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br. Atenção caxiense, a Realpax, empresa com mais de 70 anos de tradição, está com loja na Avenida Presidente Vargas 208, no centro de Caxias. A Realpax tem planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão. Clube de vantagens com mais de 300 empresas e sorteio de até R$30 mil. Compramos suas carências. Venha nos fazer uma visita na Avenida Presidente Vargas 208, no centro de Caxias. Assine Realpax e ganhe um brinde especial. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Realpax, gente cuidando de gente. Já pensou em preparar suas receitas favoritas de forma rápida, prática e sem óleo? Com a Airfryer Mondial, isso é possível. Ela garante crocância por fora, maciez por dentro e muito mais sabor. Tudo com mais saúde para você e sua família. A Mondial tem o modelo perfeito para você. Descubra uma nova forma de cozinhar, com mais praticidade e muito mais sabor. Airfryer é Mondial. A Nova Saúde chegou para facilitar a maneira como você cuida de sua saúde. Chegamos para ser uma alternativa aos planos tradicionais e suas burocracias. Viver uma nova experiência, mais acessível, sem burocracia e com um atendimento de excelência. Não deixe sua saúde para depois. Adquira agora o seu plano com a Easy Plan, administradora de benefícios. WhatsApp 11 4003 7172. Nova Saúde, a mais nova opção em saúde do Brasil. De segunda a sexta, 10 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E a Realpax tem foco no cliente. Assine Realpax, gente cuidando de gente. 19h25, estamos bem pertinho aqui do encerramento, mas com chances de você ouvir informações
possibilidades reais do Flamengo, porque o Wellington Campos está aqui. Tem informações do Fla, Wellington, boa noite. Boa noite para você, Sidney. Flamengo e Deportivo Táchira, quinta-feira, 9h30 da noite, lá em São Cristóbal, na Venezuela. O Gerson está fora, não treinou com o grupo na semana, desde que voltou da seleção brasileira machucado. Arrascaeta e Danilo estão sendo preparados para a segunda rodada da Libertadores da América, e uma da dívida do Flamengo. Ela aumentou 279 milhões de reais. Agora o Flamengo deve, no total, 327 milhões de reais. Sabe por quê, amigo? Não, por quê? Além das contratações, comprou aqui terreno no gasômetro para fazer o estádio de 146 milhões de reais. Não é dívida, mas pode ser investimento, vamos dizer assim, mas não pode descontrolar, né? Será que vai sair o estádio? Será? O Wellington, você disse que o jogo é amanhã, né? Quinta-feira. Lembrando que hoje, gente, olha, hoje, 21h10, você vai ter 11 Caldas e Fluminense, e o Luiz Benito vai narrar, o Gerson vai comentar, Sérgio Guimarães e o Wellington Campos, que está aqui, participarão nas reportagens, o plantão do Vinícius Gama, ou seja, tem futebol na Tupi hoje, 19h26. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. Atenção, você que é diabético precisa conhecer o Glicoleve Clube, um clube de vantagens e benefícios completo com planos, sob medida para o controle da sua glicemia. E o melhor é que não pesa no bolso. Tenha mais qualidade de vida com economia. Acesse www.glicoleveclube.com.br ou pelo WhatsApp 21 99260 4020. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. A Enel avisa aos seus clientes a interrupção temporária do fornecimento de energia ocasionada pela necessidade de execução de serviços de manutenção e obras. O fornecimento será interrompido em Resende no dia 4 de abril de 2025. Fará desligamentos para manutenção na rede elétrica de 10h30 às 19h nas seguintes localidades: Resende, Campos Elíseos, Rua Coronel Brasiel e ruas próximas: Vila Adelaide, Avenida Presidente Vargas, Elite, Elíseos, edifícios Benjamin Constant, Serviço, Conde Linhares e ruas próximas: Jardim Tropical, Rua Henrique Sivori, segundo pavimento, Praça da Bandeira e ruas próximas. Desligamentos números 25 38 97 35, 25 39 22 33 e 25 39 60 73. A energia poderá voltar antes do horário previsto e o desligamento poderá ser cancelado por motivos técnicos ou climáticos. Saiba mais em enel.com.br. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de segunda e terça. Arroz máximo R$ 23,95. Feijão máximo R$ 6,79. Leite pó Glória R$ 12,98 a R$ 127,90. Tequilos 1 kg R$ 16,98. Carré R$ 15,97. Peito de frango R$ 12,98. Salsicha Verdigão R$ 9,98. Sorvete Nestlé 1.500 ml R$ 21,98 no app. Biscoito Wafer Minueto R$ 1,99 no app. Inseticida Hyde R$ 11,98 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Quer um ambiente seguro e confiável para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional, totalmente autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi sinônimo de jogo responsável, com transparência e compromisso com você. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, uma Bet diferente, a Bet dos brasileiros, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros informa. Daqui a pouco, Super Futebol Tupi, Team 5G. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. É isso, futebol já já. E amanhã voltamos com o Jornal da Tupi. Tchau, pessoal. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio.